Olá! Hoje vamos falar sobre monitoramento de programas. Você sabe o que é monitoramento? Então imagine a seguinte situação. Você identificou um problema e traçou um plano de ação para implementar um programa. Agora é hora de colocar as coisas em prática. Mas como ter certeza de que tudo sairá como planejado? A resposta é simples: monitorando. Monitoramento é o acompanhamento periódico da operação de um programa ou política pública. O monitoramento verifica se o programa está recebendo os recursos necessários, se as atividades estão sendo realizadas, se os produtos estão sendo entregues, se os prazos estão sendo cumpridos, se as metas estão sendo alcançadas e, finalmente, se os objetivos foram atingidos. Dessa forma, o monitoramento ajuda a identificar situações críticas ou gargalos que surgem durante a implementação de programas. Com base nessas informações, fica mais fácil decidir os próximos passos do programa, corrigindo erros de execução e evitando defeitos. O monitoramento é baseado na coleta e na análise de dados produzidos durante a execução do programa. Indicadores podem ajudá-lo a verificar o andamento do programa, apontando o que está bem e o que precisa de reparos. Não existe um momento ideal para monitorar uma ação. O tempo depende do que você quer acompanhar e, posteriormente, analisar. Por isso, dizemos que o monitoramento pode acontecer em qualquer etapa do ciclo de políticas públicas, desde a definição da agenda até a avaliação. É interessante, contudo, que você mantenha essa prática durante todo o curso do projeto. Assim, você terá mais chances de identificar os gargalos que mencionamos anteriormente. Em geral, o monitoramento é atribuído aos coordenadores e técnicos responsáveis pela implementação dos projetos. São eles que acompanham a execução dos recursos, a realização das atividades, o cumprimento dos prazos e o alcance das metas e objetivos. Além de informar as pessoas envolvidas no projeto sobre a sua evolução, o monitoramento também cumpre uma função social, contribuindo para os processos de prestação de contas e de transparência na execução de políticas públicas. Agora que você sabe o que é monitoramento, que tal colocá-lo em prática nos seus projetos? Seja bem-vindo à sala de monitoramento e controle de metas do programa Alagoas Tem Pressa. Depois de um ano de intenso trabalho, o governo de Alagoas entrega ao Estado um espaço especialmente projetado para monitorar em tempo real os programas estruturantes e metas do governo. Com capacidade para 100 pessoas, a sala está equipada com um moderno sistema de som, áudio e vídeo, tem acesso à internet sem fio e conta com 4 computadores, retroprojetores de alta definição e 4 televisores de 55 polegadas, permitindo assim um total de 7 projeções diferentes e simultâneas. O espaço acomodará as reuniões mensais de monitoramento estratégico do programa, lideradas pelo excelentíssimo governador do estado, Teotônio Vilela Filho, mediadas pelo coordenador-geral do programa, Luiz Otávio Gomes, com a participação de todo o secretariado e seus respectivos assessores, além de dirigentes de órgãos e parlamentares convidados. A mesa principal de reunião possui 11 pontos interligados aos computadores centrais, que possibilitam aos secretários a inserção automática de seus arquivos nas projeções das imagens e o carregamento de seus equipamentos eletrônicos. Todos esses recursos visam proporcionar maior dinâmica e agilidade para as reuniões. Bom trabalho a todos! Alagoas tem pressa! O andamento dos 62 projetos estratégicos para o desenvolvimento do Estado, monitorados na sala de gestão, foi apresentado nesta quarta-feira pelo governador Tarso Genro e pelo secretário-geral de governo, Vinícius Vu, a deputados da base aliada e membro do Conselho Político no Palácio Piratini. O Sala de Gestão Informa foi o primeiro de uma série de encontros que vão ocorrer até 2 vezes por mês a partir de agora, para fornecer aos parlamentares as informações atualizadas sobre o andamento
andamento das obras. De acordo com os números, dos 1.215 compromissos assumidos pelo atual governo, mais de 40% estão concluídos, 33% estão em andamento e 26,5% ainda não foram atendidos. No total, os 62 projetos monitorados em detalhes pela Sala de Gestão somam 13 bilhões de reais em investimentos em rodovias, saneamento, reforma de escolas, construção de subestações de energia, entre outros. Isso nos ajuda, faz com que nós possamos levar até as nossas bases as informações reais e trazer das nossas bases também os contrapontos quando aqui aparece uma situação e que não está acontecendo na realidade lá no interior. Achei louvável a atitude do governador e vou, inclusive, tomar a liberdade de convidar os deputados da oposição para que venham junto, para que possam assistir como está funcionando e como está sendo gerido o nosso Estado. Conforme o secretário Vinícius Vu, que apresentou a evolução dos investimentos do governo, o Estado ampliou em mais de 640% o valor dos convênios com a União nos últimos 2 anos. Ele ressaltou que o número de acessos municipais asfaltados a serem entregues até o final de 2014 representa mais do que a soma dos investimentos dos últimos 4 governos. Cabe agora ao Executivo, ao Governo do Estado, compartilhar as informações sobre o andamento dos nossos projetos, sobre as entregas, a execução propriamente dita das nossas ações, a apresentação de resultados à sociedade gaúcha e, obviamente, a nossa base de apoio na Assembleia Legislativa é um vetor importantíssimo de comunicação com a sociedade, a apresentação de resultados concretos, de obras, de ações, de projetos que vão apresentar os seus resultados e vão começar a ter um impacto real na vida das pessoas. A população pode acompanhar o andamento das obras monitoradas na Sala de Gestão através do Gabinete Digital na internet, com a ferramenta de Olho nas Obras, lançada há cerca de um mês. Com ela, é possível compartilhar, criticar ou mandar um recado para os gestores no site www.gabinetedigital.rs.gov.br. Monitoramento é o acompanhamento periódico das ações e produtos de um projeto, né? Se você tem um programa, um projeto ou uma política que você quer implementar, é natural que você queira saber se os recursos foram bem alocados, se as atividades que estão sendo desempenhadas, elas estão contribuindo para atingir o resultado que você espera e principalmente ver se esse resultado realmente ele está sendo atingido com a qualidade, no prazo e com a quantidade esperada. Porque a gente está lidando com a relação entre os insumos, que são recursos materiais, recursos de tempo, recursos humanos que o programa utiliza, consome, e os produtos que ele entrega, né, em função desses insumos. Então a eficiência é essa relação entre o insumo e o produto. Se está despendendo recursos em quantidade adequada para os produtos que estão sendo entregues. Então, se você está gastando muito e entregando a mesma coisa, a eficiência é baixa, né? E o oposto, então, se você gasta pouco e entrega muito, você tem uma alta eficiência. Acabam sendo 3 fases principais. A primeira é o planejamento, que é a produção da matriz desse projeto, em que estão definidos bem claramente quais são os objetivos, né? Os resultados e os produtos vinculados a esse objetivo. Então, a partir disso, se desenvolvem indicadores que vão mensurar, né? Que vão determinar, a hora que a gente for colher o dado, se aquele produto foi entregue, se aquele resultado foi atingido e se está caminhando na direção do objetivo. Depois a gente vai para a fase de coleta dos dados para poder fazer uma linha de base. Porque aí você consegue saber qual é o seu T0, né? Onde você começa. Então, o projeto começou agora, os dados que temos agora para alimentar esses indicadores são esses. Porque depois você consegue ir acompanhando a evolução até você atingir a meta. Por isso que esse processo inicial de desenvolvimento da matriz lógica, ele é fundamental para que o sistema reflita os objetivos do programa. Uma parte muito importante do monitoramento, fundamental na verdade, é a comunicação, que seria uma terceira etapa. O painel vai buscar um dado que está no banco e vai trazer isso de uma forma que seja amigável. Na Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo, isso foi introduzido na forma de um sistema
para acompanhamento do programa Família Paulista, que é um programa multidimensional, multissetorial, que atende às necessidades básicas das famílias em extrema pobreza. Nós desenvolvemos um sistema de monitoramento que tem um painel. É uma ferramenta muito importante para a tomada de decisão, porque você consegue definir se você continua seguindo aquele esquema, se continua investindo a mesma coisa, alocando a mesma equipe ou entregando os mesmos produtos, ou se você muda. Se muda completamente, ou muda a quantidade, muda a qualidade, a forma como é entregue, ou até talvez revisar o seu programa, aumentar o prazo, porque você percebe que o objetivo que você pretendia não vai ser atingido no prazo definido. Você entende bem a diferença entre monitoramento e controle? Sabe para que cada um deles serve? Sabem como e quando usá-los no projeto? É sobre isso que vou falar nesse vídeo. Vou mostrar a diferença entre monitoramento e controle e quando e como você deve usá-los no projeto. Eu sou Rogério Valério. Alguns gerentes acham que é um termo só, monitoramento e controle. Uma coisa só, que na verdade são sinônimos. E uma palavra até reforça a outra, um termo único. Controlar o projeto é a grande missão do gerente de projetos. Significa buscar soluções e alternativas para resolver todos os problemas do projeto para conseguir mantê-lo nos trilhos até o seu encerramento. E para isso, o gerente vai precisar de muitas informações de monitoramento. Vamos pensar num carro. Você pode monitorar a velocidade, a quantidade de combustível no tanque, a pressão dos pneus, a distância que está percorrendo. Tudo isso para conduzir o carro da forma mais correta possível e conseguir chegar bem ao seu destino. Baseado nas informações de monitoramento, o motorista vai controlar o veículo através do freio, do acelerador, do volante, das marchas. Para ele conduzir o carro de forma a não ultrapassar os limites de velocidade, ou não sair da estrada ou bater em algo, e por fim chegar ao seu destino, ele precisa estar constantemente monitorando e controlando. Nos projetos ocorre da mesma forma. O gerente precisa estar monitorando, recebendo informações consistentes e confiáveis o tempo todo, para poder aí sim controlar, dirigir, tomar decisões que façam o projeto alcançar seu objetivo. Os dois, em conjunto, são os mecanismos que fazem a comparação e tentam a aproximação do planejamento com a execução do projeto. O planejamento determina os limites do projeto. Já o monitoramento e o controle analisam e corrigem os rumos da execução. Além de monitoramento e controle terem significados diferentes, os objetivos também são diferentes. Monitorar é um ato de observar, de colher, de analisar, e é normalmente executado com os olhos e os ouvidos. Controlar está ligado a agir. Seria mais com a boca, falar. O controle atua tanto na execução como no planejamento, podendo fazer ações corretivas nos dois. Monitorar é o ato de verificar a aderência de um fator em relação ao seu planejamento. Controlar seria o ato de tentar resgatar possíveis desvios desse fator em relação ao planejado. Por exemplo, as reuniões do projeto são ferramentas muito importantes no controle. Em outro vídeo falei sobre a técnica do valor agregado, sobre os índices IDP e IDC. Esses índices servem ao monitoramento de prazos e custos associados aos desvios de escopo. Em seu próximo projeto, tenha em mente isso. Procure perceber os momentos em que você está monitorando e aqueles em que você está controlando. Quer saber mais sobre gerenciamento de projetos? Te convido a participar do workshop Segredos da Gestão de Projetos. Um evento 100% grátis. Você não paga nada para participar. Totalmente online, em vídeos, no qual você pode interagir com sugestões, dúvidas e problemas reais de seus projetos. Nesse evento eu mostro como você pode mudar de nível em sua carreira quase que imediatamente. Como você pode se transformar em um gerente de projetos de muito sucesso,
aprendendo de modo fácil a usar técnicas simples e muito eficazes. Técnicas que vão muito além da capacitação formal em gestão de projetos. Esse evento vai fazer você mudar a forma de pensar sobre os projetos. Eu te garanto. Você pode visitar o meu site? Lá você vai encontrar mais informações. rogeriovalerio.com.br. Obrigado pela atenção, sucesso em seus projetos. Espero você no próximo vídeo. Você é uma pessoa muito conhecida pela sua rigidez em relação a metas, foco, resultados e disciplinar a empresa com relação a isso. Como é que você permeia isso para dentro da empresa para que isso fique enraizado em todo, desde o office boy até o CEO da empresa? Qual é a metodologia que você cria para que isso aconteça nas empresas? Olha, eu até te agradeço por essa pergunta, viu, Salih? Porque, para mim, essa é a grande pergunta que se faz assim. Porque na hora que você fala em gerenciamento, gestão, nós estamos falando em correr atrás de meta, né? Gestão não é nada mais, nada menos do que isso. Onde não tem meta, não tem gestão e pronto, né? Eu até costumava brincar com o gerente, você fala, escuta, fulano, você tem problema na sua área? Você fala, não, aqui nós não temos problema. Eu falo, então você devia estar na praia. Não é porque, poxa, nossa função é resolver problema, melhorar a empresa, né? Agora, nessa questão de colocação de meta, eu encontrei nesses últimos anos aí no nosso país, né, e mesmo fora do país, dois tipos de pessoas, entendeu? Você tem pessoas que são sonhadoras, querem resultados extraordinários, sonham grande, entendeu? E tem a tendência de colocar metas equilibradas, mas sempre grandes, metas de longo prazo que sejam realmente desafiantes, né? E você tem pessoas que pensam pequeno, né? São pessoas positivas para as empresas, né? Fazem as coisas no dia a dia, mas pensam pequeno. Então, ela está sempre pensando um pouquinho mais acima do que está hoje e tal. Fica um pensamento muito operacional, sabe? Então, essas pessoas tendem a colocar metas que são menos desafiantes. Agora, fala-se muito em inovação nos dias de hoje. Ora, bolas, inovação é de metas desafiantes, né? Por exemplo, a Petrobras hoje, isso até eu coloquei no meu livro, né? A Petrobras hoje é uma empresa qualificada para grandes profundidades, operar em grandes profundidades, e é a melhor do mundo nisso, mas não era, né? Há alguns anos atrás, a Petrobras só alcançava 100 metros, né, com mergulhadores humanos, né?
e a Shell já chegava a 300 metros. E lá na engenharia da Petrobras, o líder deles nessa área virou e falou o seguinte: gente, olha, se nós queremos algum dia ser uma grande empresa de petróleo e produzir petróleo nesse país, nós vamos ter que mergulhar em 1.500 metros, porque lá é que tem petróleo, porque aqui em cima não tem nenhum. Tá certo? E fez esse desafio, a turma topou. E aí desdobraram esse projeto em 252 projetos, que ao longo de alguns anos fez com que a Petrobras chegasse a 1.500. Agora, se você me perguntar se ela vai chegar a 7.000, eu te garanto, ela vai chegar a 7.000. Porque pessoas que se acostumaram a vencer dessa maneira já pegaram o roteiro da inovação e sabem que é só você abrir um novo projeto e abrir pontos críticos no projeto e buscar pequenos conhecimentos que são necessários para vencer aqueles desafios e chegar lá, não é? E numa empresa não pode ser diferente, né? Não pode. Se eu sou um bom líder, eu tenho que virar para a minha turma e falar: gente, se nós quisermos estar aqui para disputar o primeiro lugar daqui a 5, 10 anos, nós temos que chegar aqui, ó, e dar um nível de desafio que esfria a espinha das pessoas, entendeu? E aí você faz uma escada para ir buscando esses desafios, sabe? E aí você começa até a promover pessoas e selecionar pessoas que pensam grande. E você começa a ter uma liderança institucionalizada que pensa grande, sabe? E você acaba montando uma máquina que pensa grande, está sempre correndo atrás de metas esticadas, né? Então, são coisas assim que, para mim, colocar metas é o ponto principal. Agora, tem essa questão do sonho e tem uma segunda questão que é a seguinte. Ao mesmo tempo que a gente tem que sonhar grande, né, colocar metas não pode ser uma questão assim de vontade própria, né? Eu tenho que fazer cálculos, que as metas anuais ou semestrais, eu tenho que fazer cálculos, calcular lacunas, fazer comparações e colocar metas que sejam metas dificílimas, mas alcançáveis. Isso tudo, né? Isso é um movimento técnico. O sonho grande pode frustrar se não for real, né? Isso, né? Então, você tem que sonhar grande, você tem que desafiar, você tem que ter pessoas pensando lá adiante, vamos supor, numa escala de 5, 10 anos, mas, ao mesmo tempo, o pulo anual, ele tem que ser um pulo muito bem dado, mas um pulo que não desacredite, né? Então, ele tem que ser um pulo alcançável, difícil, mas alcançável, né? E o terceiro ponto nesse negócio de meta é o seguinte, que é uma coisa que eu chamo a atenção no meu livro, é que a meta puxa o conhecimento, sabe? Inclusive, todas essas metodologias modernas de ensino estão tendendo a ensinar os nossos jovens através de projetos e metas, né? Porque é a maneira boa de se aprender. Em vez de ficar sentado passivamente numa sala ouvindo alguém falar, você ir à luta para resolver um problema e ali você aprender, né? Gerar pessoas que questionam tudo, né? Então, a meta dentro da empresa, para todas as pessoas, é uma força motriz do aprendizado, né? E quanto mais a empresa aprende através dos seus funcionários, mais resultados ela tem, porque resultado é função de competência. Eu sempre brinco, eu chego nas empresas e falo assim: escuta, fulano, qual que é o seu custo total hoje? Tanto. Por que não é 10% inferior? O cara fica assim, olhando para mim, esse meio sem jeito. Aí eu respondo por ele: é porque vocês não sabem como faz. A questão é puro conhecimento. É só aprender como é que faz, que a turma vai lá e faz. Ninguém é contra baixar custo, não é? Então, tudo é uma questão de conhecimento. E a meta é a força eletromotriz. É a meta, a cobrança. Pode ser que no momento inicial você pareça duro, as pessoas vão achar ruim, não vão gostar, mas aí chega no fim do ano, bate a meta, comemora e aprende, né? Quer dizer, no final é um movimento positivo, sabe? A meta é tudo em gerenciamento, sabe? E como é que você vê o papel da liderança dentro dessa filosofia de gestão? Olha, eu acho assim, liderança para mim, eu sempre falava isso com o Brito, né? Eu sempre fui muito amigo do Brito, o Carlos Brito, que é o CEO da Anheuser-Busch InBev hoje. Nós somos muito amigos, eu sempre falava com ele que, para mim, liderança é 70% de tudo, entendeu? Agora, o que é um líder?
O líder é a pessoa que bate metas com o seu time e fazendo certo. É bater metas, usando método e todos esses recursos que nós temos. Com o seu time, uma pessoa voltada para desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de equipes. E fazendo certo é desenvolvendo a cultura certa. Porque a cultura certa é outro fator assim, fundamental numa organização.